E a gente volta a falar sobre o impacto da taxação dos títulos como LCA e CRAs no crédito agrícola, porque um estudo da Suno Research mostrou que isso pode enxugar em 25 bilhões de reais os valores ofertados para o setor. E isso tudo acontece às vésperas do novo Plano Safra. Vou chamar o Gustavo Lustosa, que vem conversar com a gente, repórter do AgFeed, que traz todos os detalhes. Bom falar contigo de novo, Gustavo. Conta pra gente os detalhes, então, e um pouco mais sobre esse impacto, se realmente essa MP continuar em vigor. Boa tarde. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a quem nos assiste na CNN Money. Acho que ainda nessa trajetória do ministro Haddad de compensar o decreto do IOF, uma dessas medidas foi justamente mirar os títulos que são isentos. No agro, a gente pode citar, além das LCAs e dos CRAs, as CPRs, desde que estejam no mercado financeiro, e também as CDCAs. E enquanto ninguém sabe se de fato a CMP vai entrar em vigor, começam os primeiros estudos, as primeiras possíveis aplicações, possíveis coisas que podem acontecer se isso de fato passar. Você já começou a falar sobre esse estudo da Suno, que calculou ali, no caso o estudo é mais completo, eles calculam que, considerando também o mercado imobiliário que entra nessa MP aí com crise e LCIs, pode ser enxugado até 50 bilhões, mas como o nosso assunto aqui é agro, eu acho que vale a gente destacar mais esses quase 26 bilhões. Eu conversei com um dos responsáveis por esse estudo, por fazer esse levantamento, que é o Gustavo Sung, que é economista-chefe da Suno. Para chegar nesse número, ele e a equipe dele, eles usaram como base um estudo feito por um professor da Universidade de Nova York, o Travis St. Clair, que mapeou os efeitos ali de um pequeno salto nas taxas de juros que aconteceram lá nos anos 80 nos Estados Unidos. Na época, era muito comum que os bancos americanos emitissem dívidas e usassem o recurso dessa captação para comprar títulos municipais. Naquela época, era muito comum que as cidades e os estados fossem os grandes responsáveis por infraestrutura pública. Então, o banco comprava esses títulos, pagava o imposto sobre os juros, mas como era um título que tinha ali um viés estratégico, assim como hoje tem as LCAs, os CRAs, por exemplo, ele utilizava o pagamento desses juros para descontar o imposto da operação. Com uma pequena reforma que aconteceu em 1986, tirou-se o benefício desse pagamento. Ali, é claro, a alíquota proposta pela Haddad de 5% ainda é menor do que o que foi feito lá nos Estados Unidos na época, que ficou ali de 8% a 17%, mas de fato reduziu-se ali um pouco o apetite por esse tipo de título. O Gustavo Sung chegou à conclusão que mesmo com essa alíquota de 5%, comparado ali o que foi feito nos Estados Unidos há 40 anos, a gente pode ter essa perda. Então ele estimou o seguinte: a cada 5% de alíquota que foi o projetado, foi o previsto na MP, isso pode afetar entre 1,25% e 3,5% no volume de novas emissões, tanto de LCIs, LCAs, CRIs e CRAs. Considerando nas LCAs e nos CRAs que a gente tem hoje um estoque, isso são dados ali da B3, da Ambima, de 735 bilhões, a gente colocar 3,5% disso, a gente está falando aí de enxugamento possível de até 26 bilhões de reais. Com a retirada desses 26 bilhões, um outro número que ele levantou é o seguinte: um estudo da CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria e Construção, estima que a cada milhão investido no agro, a gente gera 35 empregos diretos e indiretos. Ou seja, além de enxugar esses 25, quase 26 bilhões, a gente está falando que o setor pode deixar de gerar 900 mil empregos se essa MP de fato seguir em vigor. Do lado do governo federal, a gente sabe que essa é uma alternativa que o ministro Haddad buscou para compensar esse decreto do IOF. Ele justificou que isso não afeta a vida da população, mas corrige algumas distorções. Mas o setor privado reagiu mal. Eu conversei, além do Gustavo Sung, que fez estudo, com o Ivan Vedequim, que foi o secretário de Política Agrícola lá em 2004, no primeiro governo Lula, que foi um dos responsáveis por instituir as LCAs. Ele era secretário direto do ministro Roberto Rodrigues. Ele contou para mim que, na época, a ideia das LCAs era ampliar as fontes de financiamento privadas do agro, no momento que, assim, a gente sempre teve o Banco do Brasil como grande financiador do agro. Então, você criando as LCAs, com esse benefício delas serem isentas, você financiava o setor e deixava os outros bancos, além do Banco do Brasil, fazerem isso. E isso deu muito certo até então, juntamente com os CRAs, hoje também CPRs, FIAGROS. A gente pode dizer aí que o estoque de todos esses títulos some mais ou menos 1,27 trilhão de reais.
bem acima do que é o Plano Safra, que a gente está falando aí de pouco mais de 700 bilhões, que acabou indo para um caminho de priorizar os pequenos e médios produtores. Então, de um lado, você tem o Plano Safra atuando com os pequenos e médios e esses títulos privados atuando com empresas maiores. Só no Plano Safra, que vai se encerrar nesse mês, o Plano Safra 24 e 25, o cálculo do Ivan Vedequim é de que 30% do desembolso foi feito através de LCAs, ou seja, a gente está, de fato, talvez comprometendo uma das principais avenidas de financiamento para o setor. Aqui eu vou citar uma aspas que o Vedequim disse para mim, que essa medida provisória do governo é um verdadeiro tiroteio no salão, porque ele relembra que, por exemplo, do ano passado para cá, o governo federal tem feito uma série de medidas para otimizar o uso das LCAs. Ele aumentou o prazo, aumentou a elegibilidade. Então, de fato, agora o Haddad busca essa nova arrecadação, mas talvez aí mexa num pequeno vespeiro aí do setor. A gente sabe que a FPA provavelmente vai trabalhar para ir contra a SMP, mas a gente ainda tem que aguardar, porque tem muita discussão ainda no caminho. Essa discussão aí da arrecadação aí tende a crescer no Congresso, mas a gente fica ligado, apesar de ter recesso daqui para frente, festas juninas que movimentam ali os deputados, os senadores, provavelmente isso vai entrar na pauta, Muriel, daqui nas próximas semanas, principalmente por conta da FPA. Perfeito, Gustavo. Obrigada, viu? Bom trabalho para vocês por aí nessa semana. Obrigado, Muriel, para vocês também. Obrigada.